O Império Português, situado na parte mais ocidental da Europa e muitas vezes reconhecido pela maioria das pessoas nos dias de hoje através de Cristiano Ronaldo, é um país pequeno. Em algum momento, foi um império marítimo líder que se estendia por 5 continentes e estabelecia uma vasta rede comercial no Oceano Índico, conseguindo ser uma força dominante nas atividades marítimas. No entanto, à medida que a história avançava, a independência das colónias na América do Sul e na África levou Portugal a se contentar com um pequeno território na parte mais ocidental da Península Ibérica nos dias de hoje. Após a Península Ibérica ser tomada por muçulmanos vindos do norte da África em 711, Portugal permaneceu parte do Califado Omíada de Córdoba até 1031. Após a desintegração do Califado Omíada em 1031, Portugal foi compartilhado entre o Reino Cristão de Leão e o Império Berber Almorávida a partir de 1040. No entanto, à medida que os cristãos começaram a conquistar a Península Ibérica a partir do século XI, Portugal estabeleceu controle e integrou-se completamente ao Reino de Leão. Em 15 de outubro de 1143, Afonso I declarou a independência do Reino de Castela e Leão, tornando-se oficialmente o Rei de Portugal. A partir desta data, com o apoio de alemães, ingleses e espanhóis, os portugueses avançaram constantemente para o sul, atacando os Emirados mais poderosos para ganhar mais território. Em 1249, a conquista do Algarve, localizado no extremo sul da Península Ibérica, estabeleceu as fronteiras atuais de Portugal. Até 1385, os portugueses levaram uma vida pacífica até serem invadidos pelo Reino de Castela, que buscava anexar Portugal devido à falta de herdeiros ao trono. Os portugueses, com o apoio dos ingleses, conseguiram vencer a guerra resultante, sem desejar cair novamente sob o domínio castelhano. Dado que as batalhas terrestres não são muito comuns na história de Portugal, essa guerra ainda é vista como um símbolo da luta pela independência contra a vizinha Espanha, apoiada pelos ingleses. Assegurando sua independência com o apoio inglês, os portugueses concentraram-se na colonização ultramarina, iniciando a era da exploração global. Durante esse período, o infante Dom Henrique, Infante Henrique, filho do rei Afonso I, mostrou grande interesse na exploração e tornou-se patrono da embarcação Nina. O príncipe, especialmente intrigado pela África, tinha como objetivo não apenas descobrir novos lugares, mas também disseminar o cristianismo. Portanto, construiu um pequeno palácio para si mesmo em uma enseada no sul de Portugal, reunindo destacados cartógrafos, astrônomos e construtores de navios da época para se preparar para a exploração. Nesse ínterim, ao viajar para várias cidades portuárias e trazer mapas e livros, esses marinheiros portugueses desenvolveram ferramentas como a bússola e o astrolábio, que permitiram aos navegadores encontrar oceanos, e construíram navios robustos para as próximas explorações. O primeiro empreendimento desses marinheiros portugueses ocorreu na costa norte da África. Ceuta, na margem oposta da Península Ibérica, foi capturada em 1415, marcando oficialmente o início do Império Português. Posteriormente, os marinheiros portugueses, aventurando-se no Oceano Atlântico em 1418, conquistaram as ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores em 1420, após travessias desafiadoras. Nessas ilhas, entre 1400 e 1430, escravos foram criados e começou a exportação de trigo e cana-de-açúcar para Portugal. Como a cana-de-açúcar era um produto escasso na Europa durante esses anos, o Império Português obteve benefícios significativos desse comércio. Posteriormente, os exploradores que desciam ao sul ao longo da costa africana começaram os preparativos para estabelecer novas colonias. Em 1434, Portugal alcançou o Cabo Bojador, um local temido e considerado o fim do mundo entre os marinheiros, marcando um ponto de virada na história marítima. Após a descoberta das Ilhas Cabo Verde em 1445, Portugal ocupou a ilha de Arguin, ao largo da costa da Mauritânia, em 1445 em nome do Império Português.
estabelecendo o primeiro centro de comércio ultramarino na ilha de Arguin em 1445, os portugueses começaram a enviar goma de acácia e escravos para o continente. Documentos de 1455 indicam que 800 escravos eram enviados diariamente de Arguin para Portugal. Durante esses anos, o próspero comércio ao longo da costa africana permaneceu monopolizado pelos marinheiros portugueses até o século XVII. Após chegar a Serra Leoa em 1446, as Ilhas Cabo Verde em 1456 e o Golfo da Guiné em 1460, essas regiões foram colonizadas. Após a morte do príncipe Henrique, considerado o pai da exploração portuguesa, em 1460, os marinheiros financiados por Fernão Gomes transferiram o centro de comércio de escravos para o Castelo de Elmina, que construíram no Golfo da Guiné. O Castelo de Elmina se tornaria a base comercial de Portugal na África, supervisionando todo tipo de comércio. Inicialmente, o principal objetivo dos marinheiros portugueses era encontrar uma rota marítima para a Ásia, a fim de comercializar com a Índia sem depender dos comerciantes árabes. No entanto, a riqueza gerada pelo comércio de ouro, prata, sal, marfim e escravos nas colonias conquistadas encheu os cofres do país, tornando Portugal líder mundial no comércio marítimo. Essa incrível rede comercial atraiu a atenção do rei castelhano vizinho e aguçou seu apetite. Em 1478, quando uma frota de 35 navios pertencentes ao rei castelhano tentou capturar o castelo de Elmina no Golfo, eclodiu uma guerra entre os dois países. Quando uma frota portuguesa de 111 navios chegou à região, os navios castelhanos foram pegos de surpresa. Após uma breve guerra, a armada portuguesa destruiu completamente os navios castelhanos. Após essa guerra, os exploradores portugueses continuaram suas expedições, chegando ao Rei do Congo em 1482 e transformando a área em uma colônia portuguesa que durou até tempos modernos. Quase chegando ao final da África, os marinheiros portugueses estavam prestes a descobrir a rota marítima para a Índia. Durante esse período, os exploradores portugueses se tornaram os primeiros navegadores a descobrir o Cabo da Boa Esperança, a ponta sul do continente africano. No entanto, devido a uma tempestade encontrada durante sua viagem à Índia, um marinheiro teve que dar por encerrada sua jornada e se estabeleceu no Cabo da Boa Esperança, começando a viver lá. Enquanto isso, o rei Manuel I de Portugal faleceu e Manuel I assumiu seu lugar. Durante o reinado de Manuel I, a navegação e o Império Colonial Português viveram sua era de ouro em 1498, quando o famoso explorador português Vasco da Gama partiu, tornando-se a primeira pessoa a chegar à Índia Oriental usando informações da rota fornecidas pelo dispositivo do explorador. As rotas comerciais diretas com a Índia estavam agora abertas para os europeus, sem depender dos árabes. Em 1510, Portugal capturou centros lucrativos do comércio de especiarias em Goa, em 1511 em Malaca, em 1517 em Adém e estabeleceu uma colônia comercial em Macau em 1510. Graças às receitas significativas obtidas dessas colonias, os marinheiros fizeram mais investimentos e transformaram Zanzibar, Angola, Moçambique e Mombasa em colonias nas costas da África. No entanto, apesar da rentabilidade de todas essas políticas coloniais, as guerras coloniais e comerciais foram bastante dispendiosas. Com o impacto da peste em 1521, a população de Portugal, que havia sido de 2 milhões na primeira metade do século XVI, foi reduzida pela metade. A maioria dessas mortes ocorreu devido às pulgas, vitais para manter a produção agrícola, e afetou gravemente a economia. Portugal se viu em uma situação em que precisava importar cereais. Portanto, Portugal precisava de novas colonias e uma nova força de trabalho. No entanto, durante este período, Espanha e Inglaterra já haviam começado a colonizar a América. Em 1500, o explorador português Pedro Álvares Cabral, enquanto se dirigia à Índia, foi arrastado para as costas orientais da América do Sul devido a uma tempestade, onde nomeou a terra de Brasil.
No entanto, devido aos ataques dos indígenas e à falta de soldados suficientes, ele teve que se retirar pouco depois. Em 1530, uma frota de 50 navios foi enviada ao Brasil e a colonização do país começou em 1532. Portugal, enfrentando dificuldades econômicas em sua economia marítima, se recuperou rapidamente por meio dessa nova colonia, graças ao comércio de ouro, prata, diamantes, cana-de-açúcar e cacau. No entanto, a dominação espanhola até 1580, após a morte do rei Sebastião de Portugal na guerra contra as forças otomanas em Marrocos, onde não deixou herdeiro masculino, afetou seriamente Portugal, tanto como grande potência quanto economicamente. Em 1580, quando o rei Sebastião de Portugal morreu na guerra contra as forças otomanas em Marrocos, sem deixar herdeiro masculino, o governo de Portugal passou para o rei Filipe II da Espanha. No entanto, este evento devastou a economia de Portugal. Após 70 anos de domínio espanhol, o rei João IV foi proclamado em 1640, e Portugal recuperou sua independência. Contudo, durante o governo espanhol, as colonias portuguesas Ceilão, Malaca e Macassar caíram nas mãos dos holandeses. Apesar de conquistar a independência pela segunda vez dos espanhóis, Portugal não conseguiu recuperar seu antigo poder e lutou para reprimir revoltas nas colonias. No primeiro quarto do século XIX, 60% dos 4 milhões de habitantes da colonia brasileira eram indivíduos libertos, enquanto os 40% restantes eram escravizados. Em 1822, tumultos políticos eclodiram no Brasil, desencadeando uma rebelião pela independência no país. Essa rebelião se espalhou rapidamente por toda a nação. Apesar das forças armadas enviadas de Portugal, os partidários da independência incluíram libertos no exército e, com o apoio significativo da população indígena, especialmente nas principais cidades, conseguiram assumir o controle. O Reino de Portugal, perdendo completamente o controle no Brasil, fez grandes esforços para evitar que os Estados europeus reconhecessem o país. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer o Império do Brasil com a Constituição adotada em 1824. Sob pressão do Império Britânico, muitos Estados europeus, incluindo Portugal, tiveram que reconhecer a independência do Brasil. Com a perda do Brasil, Portugal redirecionou seu foco para suas colonias na África para manter o equilíbrio econômico. No século XX, os protestos contra a monarquia haviam começado no Reino de Portugal, levando a uma revolução em 5 de outubro de 1910, na qual a monarquia foi pelo menos abolida e substituída por uma república. No entanto, apesar da declaração da república, o ambiente caótico em curso levou a um golpe militar em 28 de maio de 1926. Com um governo severamente austero estabelecido por Salazar em 1933, o regime militar continuou. Este regime continuou sobrevivendo graças à ajuda prestada às potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os movimentos independentistas que começaram em 1961 em Angola, em 1963 em Guiné-Bissau e em 1964 em Moçambique iniciaram as guerras coloniais portuguesas, enfraquecendo o regime. Em 1968, depois que Salazar sofreu um derrame e renunciou ao poder, Marcelo Caetano assumiu o cargo. No entanto, um golpe de oficiais militares de esquerda em 25 de abril de 1974, no qual assumiram o controle, marcou um período em que a administração militar encerrou as guerras coloniais na África, reconhecendo a independência de todos os países. Assim, o Império Português de 600 anos chegou oficialmente ao fim em 1974.